conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Boa noite, meus queridos irmãos. Salmo 90, vou fazer a leitura. Este salmo de Moisés. As Escrituras nos dizem assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob o seu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém. Nós vamos orar, pois vamos para um momento de louvor ao nosso Deus com um dos hinos do nosso inário, hino de número 18, Deus dos Antigos. Nosso Deus, de eternidade a eternidade, Tu és esse Deus que conhecemos hoje. Senhor, exaltado seja o Teu nome através da nossa vida. E que conheçamos o Senhor como o Senhor tem se revelado a nós, segundo na Tua palavra, Pai. Deus amado, obrigado. O Senhor tem sido força para a nossa vida, tem sido esperança e tem sido segurança. Continue a cuidar, Senhor, dos Teus filhos, continue a cuidar do Teu povo, a renovar com bênção, Pai, a cada um dos nossos corações. Deve iluminar-nos, ó Deus, como precisamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus e já voltamos. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, do crime assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em teu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Nós temos ouvido muitas mensagens sobre o deserto, sobre o povo no deserto, sobre passar o deserto, assim como passar o Jordão. São expressões que identificam certos momentos
da vida do povo de Deus, particularmente no Velho Testamento. Como que lemos o Salmo 90, ele também tem o seu contexto. E o seu contexto, mais uma vez, é o deserto. Moisés é o autor desse salmo, e Moisés, quando o escreve, ele o faz tendo como pano de fundo o tempo em que ele esteve dirigindo, que esteve governando, que ele esteve liderando o povo da saída do Egito até as portas da terra de Canaã, até as portas do Jordão, até as portas da terra prometida, quando Josué os conduz para dentro daquele novo lugar, daquele lugar como Deus prometeu, um lugar que dá leite em fartura, mel em abundância, o que significa uma terra extremamente rica para a vida do povo acontecer. Irmãos, olhando para esta relação, nós observamos que o deserto ele vai representar, de fato, nós olhamos aqui, não um momento estático de sofrimento, não um momento estático de profunda angústia, não um momento estático de sol extenuante, falta de água, e de profundo sofrimento pela situação árida que estavam vivendo. Representa um tempo de transição, um tempo de mudança, um tempo de caminhada. E um tempo em que a providência de Deus se manifestou em todos os momentos. Não houve sequer um instante em que a providência de Deus não tenha estado presente. Não houve um momento em que Deus não tenha cumprido fielmente a promessa de levá-los até a terra prometida. No entanto, não houve um momento em que Deus deixasse de ser o Deus de eternidade a eternidade. Então, o primeiro aspecto que encontramos dentro desse texto registra a diferença entre o Criador e a criação, entre a mutabilidade humana e a imutabilidade divina. Enquanto a criação de Deus ela tem um comportamento diferente, podendo alternar esse comportamento, olhando aqui particularmente para o ser humano, Deus continua sendo exatamente o mesmo na sua essência, o mesmo no seu caráter, o mesmo na expressão moral do seu ser. Ele continua sendo exatamente o mesmo. E nós observamos Moisés registrando isso. Tem sido nosso refúgio de geração em geração. Foram várias gerações vistas ali no deserto. Moisés presenciou isso. Gerações ali, durante aquele período de 40 anos, caminhando pelo deserto, que apresentava extremo em suas temperaturas. E vejam o que ele diz. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos, esse Deus, ele mostra exatamente que o que ele manifestou naquele momento não foi simplesmente algo novo dentro do seu caráter, dentro da sua condição moral ou dentro da sua suprema vontade. Simplesmente o que tivemos ali foi uma revelação ou a manifestação do que Deus é dentro do seu caráter, dentro da sua essência, o que ele é como Deus. Então, quando ele diz: "O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza", ele mostra claramente que Deus constitui para si um povo que seria o seu povo, que foi o seu povo, que é e que será o seu. Ele mostra que ele é refúgio e é fortaleza para esse povo. Veja, refúgio e fortaleza implicam em duas palavras que vão se afunilar numa única verdade. Se Deus é refúgio e fortaleza,
Isto não identifica ou qualifica qualquer pessoa como aquela que não tem problemas, que não passa por tempestades, que não passa por temporais, que não passa por perseguições, que não passa por lutas. Meus irmãos, qual a necessidade de encontrarmos abrigo se não há absolutamente nada que nos ameace? Algo parecido com aquilo que aconteceu com Noé. Até os tempos de Noé, eles não conheciam o que era uma tempestade, o que era um temporal, o que era uma enchente, o que era, o que foi, o dilúvio. Então, quando Noé construía, enquanto ele construía aquele, não era um barco, porque não tinha que navegar, ele tinha que simplesmente flutuar e aguentar 300 dias de água sobre a terra. Eles olharam e muitos riram, muitos zombaram, muitos, para não dizer praticamente a totalidade daqueles que puderam ter contato com ele. Irmãos, não conheciam o que viria. Então, não se viram em necessidade de procurar refúgio ou de procurar abrigo. Há uma história que vi há algum tempo atrás, que fala de uma criança de 3 anos de idade que pela primeira vez viu a chuva. E ela estava fora de casa e começou a cair água do céu e ela ficou desesperada. Ela sai correndo, chorando, gritando e entra para dentro da casa. Os pais numa alegria enorme, ela extremamente apavorada. Ela nunca tinha visto chuva, nunca tinha visto água caindo do céu. Eu acho que ela tinha visto muito pouca água. E quando ela vê tudo aquilo, ela corre buscando um abrigo, porque aquilo parecia para ela uma ameaça. Irmãos, quando Moisés diz aqui, né, inspirado por Deus, que Deus é refúgio e fortaleza, ele mostra que é refúgio, socorro, Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele tem sido refúgio, ele tem sido lugar de abrigo, ele tem sido, geração após geração, um lugar de segurança. Isto só vai ser reconhecido com valor por aqueles que conhecem o perigo e aqueles que conhecem também onde se abrigar. Para o que é importante é olharmos, meus irmãos, e sabermos que Deus é esse refúgio e essa fortaleza, sempre sendo refúgio e fortaleza, porque faz parte do ser de Deus para com aqueles que são os seus filhos, para com aqueles que são a sua criação. Os atos da providência de Deus são uma maneira muito santa, sábia e poderosa de cuidar e preservar tudo aquilo que ele mesmo criou. Na vida do povo dele, de maneira muito particular, ele é o abrigo seguro em que pode-se chegar até lá e se encontrará a segurança que tanto precisa. Mas vamos nos lembrar que enquanto estamos abrigados em Deus, o temporal, a tempestade, ela continua ainda a nos rodear. Ela continua presente, ela continua do lado de fora. É como, comparativamente, pensarmos em uma tempestade, pensarmos em uma grande tempestade em alto mar. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um navio militar no meio de uma grande tempestade em alto mar. É feio demais olharmos para aquilo. É feio, parece que ele vai virar, mas foi planejado e foi projetado para ter segurança. Toda a estrutura, todo
toda a parte bélica que está em cima dele, tudo aquilo foi planejado para enfrentar essas situações. Então, os marinheiros, os militares, eles estão em segurança ali dentro. A gente sabe que é um limite, mas eles foram preparados, eu acredito, para as mais fortes tempestades que são conhecidas por onde ele vai navegar. Eu fico imaginando um barquinho de pescador, iguais a esses que encontramos nas regiões costeiras aí do nosso país, que eles entram com aqueles barcos, vão até uma certa altura, passam as redes e voltam. E geralmente fazem isso quando não há previsão nenhuma de temporal. Um barco daquele não aguentaria. Mas vejam, meus irmãos, estarmos refugiados em Deus é como estarmos dentro daquele barco seguro. A tempestade ela estará do lado de fora, mas Deus é a garantia de que passaremos por aquela tempestade e passaremos em segurança. Então Deus é o nosso refúgio. As pessoas mudam, mas Deus não muda dentro do seu próprio ser. Segundo, esse Deus que não muda, em seu caráter, é um Deus que, na sua santidade, ele não admite e não tolera a violação do que ele apresentou a nós como direção de vida. Deus não tolera o pecado. Ele não, é, ele não abraça o pecado como se pudesse ser aguentado por tempo indistinto. O verso de 7 a 10 nos mostra que Deus também se ira. Por causa da santidade de Deus, por causa do seu ser perfeito e justo. Deus é aquele, meus irmãos, que se ira com o pecado das pessoas. Particularmente, ele vai se irar ainda mais com o pecado do seu povo que foi remido e conhece uma nova realidade hoje dentro do relacionamento com ele, o Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos observar que Moisés retrata aqui não algo hipotético. Ele está mostrando, está falando da experiência vivida por ele e pelo povo de Israel enquanto atravessava o deserto naquele tempo de 40 anos. E ele diz: somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Ele está mostrando e revelando, meus irmãos, que houve muitos momentos em que Deus ele se irou muito contra o povo e se irou até mesmo contra o próprio Moisés. Nós temos muitos episódios, meus irmãos. Um episódio marcante é o momento em que Moisés está no alto do monte com o Senhor. O povo pede para Arão para que construa deuses para ele. Ele constrói um bezerro de ouro, né, uma figura de divindade egípcia. E eles adoram aquele bezerro, dançando, cantando, comendo, fazendo festa, como se fosse o próprio Deus, ou deuses, né? Eles já viviam ali a influência de uma relação politeísta egípcia. Deus se ira por não tolerar o pecado do seu povo. Deus se ira por isso. E nós observamos aqui: diante de ti puseste as nossas iniquidades. É como colocar na balança os atos e ver o saldo. E o saldo foi negativo. O povo pecava contra o Senhor e Deus ira-se com isso. Deus ira-se. Diferente de nós que iramos na vingança, Deus ira-se na sua justiça. Por isso que é possível irar sem pecar.
Deus ira-se de maneira santa. E é bom que nós observemos isso, porque Deus se ira contra tudo aquilo que fazemos e vai em direção contrária à sua vontade, ao seu querer, que fere a sua santidade. Que não seja um ato bom para nós, no sentido de edificação. E uma coisa que é importante, olha o que ele diz aqui. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, os nossos pecados secretos. Deus, ele não tolera, ele não admite, ele não quer que vivamos com pecado escondido, que nós vivamos com os pecados abertos, declarados. E não só isso, nós sabemos que isso é para o nosso bem. Mas isso tudo, meus irmãos, provoca a ira do Deus Todo-Poderoso. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, toda a nossa vida, ela está diante do Senhor de maneira real e concreta. E Deus, 24 horas por dia e mais alguns minutos, Ele sonda os nossos caminhos, o nosso coração, e Ele sonda os nossos pensamentos. E vejam só o verso de número 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Irmãos, quem do mundo conhece a fúria que Deus produz? Está dizendo que existe em Deus uma fúria, uma ira tão profunda que ninguém chegou a conhecer ainda. Eu creio que o único que conheceu essa fúria de Deus, essa sua ira, de forma real, concreta e plena, foi Jesus Cristo quando ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele sentiu a profundidade da ira de Deus, ele conhece o tamanho e o peso dessa ira, tanto que ele chega a Deus e diz: Pai, existe uma outra forma dos escolhidos serem salvos. Então, passa de mim esse cálice. Não permita que eu beba o cálice da tua ira. Caso contrário, faça como o Senhor quer. Se não existe uma outra forma para redimir os escolhidos, seja assim. Se existe, eu não quero sentir o peso da tua mão irada sobre mim. Irmãos, nós não temos ideia do que é ter um Deus irado. Mas se Deus é o mesmo no seu caráter, significa que os nossos atos deliberadamente pecaminosos, sejam eles ocultos ou não, eles não estão sendo ignorados por Deus. Pode parecer que Deus não liga porque ele não castiga de imediato, ele não disciplina de imediato. Mas, irmãos, tenham certeza e tenhamos certeza de que não vai passar absolutamente desapercebido nenhum dos nossos atos diante dele. Não tem passado em momento nenhum. Infelizmente, vivemos uma época em que Deus é visto somente como o Deus que é bom, o Deus que vai fazer tudo dar certo no final. Mas Moisés diz: nada se passa diante da tua ira. E ele sabe o que estava dizendo, porque o povo todo pereceu no deserto, exceto Josué e Caleb, que entraram pela terra prometida, e nem mesmo Moisés, que pecou contra o Senhor, quando da rocha que deu água para o povo beber, segundo o poder de Deus, Moisés deveria simplesmente falar à rocha e dar água ao povo, que Deus ia cuidar do resto. Ele faz o contrário, ele faz o papel de Deus ali, dando um maior sabão no povo.
Ele estava também no limite e ele feriu a rocha e Deus disse: "Não, Moisés, por isso você não vai entrar na terra." Deus permite que ele olhe a terra, que ele veja a beleza da terra antes do Jordão, do Rio Jordão, e ele morre ali e ali ele é sepultado. Irmãos, a única maneira de Deus não se irar está em primeiro reconhecer que ele é um Deus que se ira. Depois, buscar a graça restauradora dele. Então, primeiro, Deus se ira com o pecado. Segundo, Deus tem graça restauradora e precisamos buscá-la. Aquela que foi oferecida, que nos é oferecida através de Jesus Cristo, morto na cruz. E depois, meus irmãos, nós devemos buscar a instrução de Deus sobre a nossa vida, porque Ele é o único que pode nos instruir no caminho da verdade e da santidade. E o terceiro aspecto é que nessa caminhada nós não podemos nos esquecer de suplicar de Deus, suprir abençoador da sua graça sobre cada um de nós. Os versos 15, 16 e 17 nos falam isso. Vejam nessa oração. Alegra-nos, Senhor, por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a iniquidade. Aos teus servos apareçam as suas obras e seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Assim como Deus se entristeceu, Deus renovou-se em graça sobre a vida daquele povo. E Moisés pede isso: Senhor, renova a alegria que precisamos tanto. Da mesma forma foi com o povo quando estava no exílio babilônico, né? Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaure a nossa alegria. Restaure-nos. E nós precisamos que Deus faça isso. Porque o nosso coração só encontrará a alegria, encontrará a paz quando se encontrar com Deus e estiver disposto a viver uma vida de santidade junto dele. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para trás e ver as grandes coisas que Deus tem feito por nós. Grandes coisas Deus tem feito por eles. Grandes coisas Deus tem feito por nós. E nós precisamos, meus irmãos, desse pedido. Dá-nos, Senhor. Dá-nos da tua graça. Dá-nos da tua misericórdia. A nossa vida, podemos fazer uma comparação. Nós estamos caminhando aqui no deserto da nossa existência. E caminhando pelo deserto da nossa existência, nós caminhamos em direção à terra prometida. Vamos passar o Jordão, não passaremos sós, e nós estaremos na terra prometida como Deus afirmou a cada um de nós. E nesse tempo, nós precisamos estar atentos para um Deus que não muda. Nós mudamos, mas ele não muda. E ele é o único refúgio. E sabermos que nós estamos no meio de um temporal e que podemos tentar atravessá-lo com um barquinho de pescador ou com uma grande e blindada embarcação que vai nos permitir passar pela tempestade, pelo temporal e sermos chacoalhados de um lado para o outro, mas sairmos seguros do outro lado. Segundo,
Saber que Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. E como ele se irou no passado, quando destrói toda a humanidade, menos a família de Noé, quando ele confunde as línguas, quando ele faz o povo perecer no deserto, quando ele espalha Israel, quando ele manda Judá para o cativeiro, ele continua sendo o mesmo Deus, justo, e dentro da sua justiça um Deus que se ira contra os atos pecaminosos do seu povo, até mesmo aqueles que são escondidos. E que nós dependemos de Deus de uma maneira tão grande que, assim como Moisés, nós devemos suplicar do Senhor bênçãos sobre a nossa vida em todo instante. Meus irmãos, que em Cristo Deus continue renovando-se sobre nós e nunca nos esqueçamos do Deus da eternidade, do Deus que não vive segundo nós imaginamos, mas Ele é suficiente em si mesmo. E por toda a eternidade Ele foi assim, e por toda a eternidade Ele será assim. Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre, na profundidade, na infinitude do seu santo caráter e do seu santo ser. Em Cristo, meus irmãos, que Ele continue nos abençoando. Vamos louvar a Deus com o coral Luz e depois voltamos para encerrar com oração e a bênção apostólica.
Nosso Deus, grande é o Senhor, grandioso é o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Grande é o Senhor em nossa vida, grande é o Senhor na salvação que nos deste, grande é o Senhor na preservação de cada um de nós, grande é o Senhor na tua santidade. Nosso Deus, perdoe-nos, Senhor, porque temos pecado tanto contra o Senhor, ó Deus. Dê o teu perdão. Renove sobre nós, Pai, a graça restauradora e nos permita caminharmos com os nossos olhos sempre voltados ao Senhor, voltados à tua verdade. Continue a cuidar de nós, a cuidar, Senhor, dos nossos irmãos adoecidos, a cuidar dos nossos irmãos entristecidos. Ó Deus, pelo luto que vivem. Senhor, guarde a nossa família, guarde os nossos familiares. Renove-nos, Pai, em graça e sabedoria. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a renovação, o consolo e a instrução do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. O missionário Jim Elliot, que foi martirizado entre os índios da América do Sul, declarou o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O melhor investimento que você pode fazer com os bens que Deus coloca na sua mão é investir em missões. Investir em missões é fazer um investimento numa causa de consequências eternas. Aqui na Terra, tudo que você investe para aqui fica. Diz a Bíblia que quando Jesus voltar, os céus incendiados se abrasarão, bem como a terra e as obras que nela estiverem. Os grandes prédios, os arranha-céus, as obras mais fantásticas da arquitetura humana, a beleza de tudo aquilo que o homem pôs à mão, tudo isso não vai permanecer. Porém, quando você investe na obra missionária, vidas são salvas, transformadas. E estas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. E estas pessoas serão redimidas pelo sangue do Cordeiro. E estas pessoas farão parte da igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Você tem investido em missões? Esta obra nos foi confiada por Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Você tem contribuído sistematicamente para que o Evangelho seja anunciado no Brasil e no mundo? Você faz missões com as suas mãos, contribuindo. Você faz missões com seus joelhos, orando. Você faz missões com seus pés, indo. Mas todos nós devemos fazer missões.
Missões é a missão da igreja. Nenhuma outra instituição humana pode cumprir esse mandato de Jesus, esta grande comissão. A grande comissão não pode se transformar na grande omissão. Portanto, é hora de fazer missões. É hora de investir na obra missionária. É hora de contribuir para que missionários sejam enviados, igrejas sejam plantadas e a mensagem do Evangelho alcance os confins da terra. Diz a Bíblia em Apocalipse 5:9 que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Nós não podemos falhar, porque nós precisamos ganhar a nossa geração nesta geração. Há muitos povos ainda que não ouviram a boa nova do Evangelho. Há muitas línguas que ainda não têm a Bíblia traduzida no seu idioma. É hora de todos nós nos irmanarmos, povo de Deus, para cumprir a grande comissão, para assim aguardar e apressar o dia da vinda de Deus, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Preciso alertar você que hoje é dia de fazer missões.